Então, vê que a síndrome da impostora, ela não é só tu e a tua impostora, né? É uma construção aí de sociedade que Perfeito. faz a gente pensar que a gente é impostora. Com isso, então, acho que falta muita autoestima, claro, mas eu acho que quando a gente para e avalia isso juntas, a gente vê, ok, então a gente pode. Nós somos muitas, né? E sozinha a gente não tá. Então, acho que facilita metade do caminho. Assim, ter me preparado mesmo para a entrevista, ter treinado, eu acho que isso foi a maior diferença, assim. Boa. Qual foi a área? A área de RH, né, é a minha área, eu sou formada em psicologia, então eu sempre trabalhei na área de RH, e aí eu estava muito procurando crescer nessa área, né? Eu sempre consegui vaga de assistente, mas eu queria vaga de analista e não consegui até então. E aí consegui agora. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Nath? Tudo bem? Boa tarde. Nath, para a gente poder começar essa conversa, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, 41 dias. Eita, que coisa boa! Qual foi a área? A área de RH, né, é a minha área, eu sou formada em psicologia, e aí ainda não me sinto pronta para a clínica, não é o meu rolê agora. Então, eu sempre trabalhei na área de RH, e aí eu estava muito procurando crescer nessa área, né? Eu sempre consegui vaga de assistente, mas eu queria vaga de analista, e não consegui até então. E aí consegui agora. Que legal, que legal. A vaga de analista de RH. E um ponto curioso, né? Porque essa proposta chegou um dia bem especial, não foi? Sim, foi. É, era o dia que era aniversário da minha falecida avó. Minha avó faleceu no início de 2024, foi dia 21 de janeiro que ela faleceu. Minha avó sempre foi uma pessoa muito importante para mim, foi a pessoa que construiu a minha personalidade, basicamente, né? Muito do que eu sou é o que a minha avó era, né? Então, ela era muito, muito importante. E a minha avó sempre era uma pessoa que torcia muito por mim, e foi muito louco, assim, que foi no dia do aniversário dela, eu disse, cara, safada. Que presente! É, o presente foi meu, assim, Caramba. E 23 de dezembro, né? isso. 23 de E eu dezembro. vou começar a trabalhar, dia agora, né, dia 3 ainda tive férias, né, vou começar a trabalhar dia 3 de fevereiro, e dia 2 de fevereiro foi o dia que a gente jogou as cinzas dela, no mar. Então, assim, Meu pá, Deus. é muito, muito obra dela, assim, não tinha como não ser. Caramba, Nath, caramba. Eu lembro que quando você botou, foi legal lá no grupo, porque, pô, foi bem perto do Natal, né? E aí tinha gente falando assim, como pensamento, né? Final de ano, não vai acontecer, início de ano é difícil. E aí quando teve a sua mensagem lá, acho que deu um ânimo pra todo mundo, tipo, pô, gente, não é porque é final de ano que as empresas não estão contratando, né? Você tinha esse pensamento de que poderia ser Sim. mais difícil? É por ser da área de RH, eu sei que final de ano abre muito processo seletivo. Sei muito disso e eu sei que o pessoal quer muito contratar antes do Réveillon. Os processos tendem a ser mais rápidos, né? Perfeito, Porque eles querem contratar antes do Réveillon, porque daí o pessoal tira recesso e aí depois tu só consegue depois do carnaval. Parece que as coisas andam, né? Então, o perfeito. pessoal, quando é final de ano, eles querem acelerar mesmo. Que bom estar conversando com a pessoa de RH, porque tudo que eu falo aqui, qualquer coisa você pode falar, rapaz, e que isso aqui realmente é verdade, isso aqui eu não concordo, não, para inspirar a galera. Sim. E, Nath, antes de conhecer o PRH, de entrar na turma, você já estava tentando há quanto tempo, mais ou menos? Eu, assim, desde que eu entrei nesse local, assim, que eu tava trabalhando, né? Eu acho que isso é importante dizer. Sim, Teve uma vez, contando um pouquinho, voltando um pouquinho na minha história, assim, eu tinha optado por sair de um trabalho anterior, sim. achando que ia ser fácil eu me recolocar no mercado de trabalho. E aí eu fiquei 7 meses sem trabalhar, Caramba, sem conseguir nada, é. E aí eu meio que me desesperei, assim. E aí, claro, foi também quando minha avó foi internada, depois ela faleceu, então eu também, ali uns 2 meses, eu meio que parei de trabalhar de procurar,
para, né, cuidar Viveu o cuidar luto, dela, né? cuidar da minha mãe, ser apoio. Viver o Sim, luto também, mas eu vivi o luto dela antes, porque ela já estava bem velhinha, minha avó faleceu bem velhinha mesmo, assim, com 99 anos. Então, caramba. já era provável que isso fosse acontecer em algum momento, então eu já estava mais ou menos preparada. Claro que a gente nunca está pronta, mas já estava mais ou menos preparada. Então, quando veio as oportunidades, assim, que eu tive a sorte de poder escolher, e ainda assim, mesmo depois da escolha, não era bem o que eu queria. Na época, eu já queria uma posição de analista, não consegui. Eu disse, cara, não estou conseguindo de maneira alguma, vou me contentar com uma posição de assistente. E aí, depois, né, dessa experiência, então, eu vou buscar uma posição de analista, porque eu acho que o mercado é o que ele está pedindo agora. E foi o que eu fiz. E aí, logo depois que eu entrei, assim, eu fiquei lá eu entrei em abril, fiquei até dezembro. Desde que eu Uns 8 entrei, meses. assim, eu fiquei uns 2 meses, daí teve enchente ali em maio, enchente aqui no Rio Grande do Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Eu fiquei, comecei a procurar ali em junho, julho, por aí. Então, eu fiquei alguns meses procurando. Claro que entre, não, não com afinco, assim, mas entre procurar, ficar, trabalhar, fazer outras coisas. Então, eu acabei me mudando também nesse processo. Então, fui procurando, mas não estava investindo, assim, em procurar. Até que chegou um ponto que eu disse, não, agora eu vou sentar e vou buscar, assim. E aí, eu conheci o teu trabalho pelo Instagram. Entrei nas tuas lives, assim, né, que estava acontecendo o mesmo período que tu tá fazendo agora, não me recordo o nome. O curso gratuito do emprego 51 dias, né? Isso, Que legal. exatamente. E aí eu vi as lives e eu disse, cara, vou me inscrever, né? Pedi para minha mãe, eu não tinha como pagar, eu tinha recém me mudado, né? Se não vai dar, então eu pedi a ajuda dela. Aí ela pagou, então agora eu vou pagar para ela, enfim. 41 dias já voltou o Parcelei e valor, já tal. pode pagar para ela. É, então a minha ideia é devolver, né? Mas eu não achei que ia ser tão rápido assim, eu confesso, porque como eu estava trabalhando, eu disse, ok, vou ir fazendo no meu tempo, né? Então eu fazia depois do horário do trabalho, fazia as aulas e tal. Mas o que me ajudou muito, assim, Henrique, foi as lives com participação com outros colegas, assim, né? Então, tirando dúvidas. Então, apesar de eu não ter sido tão participativa nelas, eu sempre tirava as dúvidas com as dúvidas dos outros, né? Então foi Você me aprende ajudando a muito, ter né? consciência ali, nossa, muito. E aí quando eu fiz outros processos seletivos antes de passar nesse, e os outros que eu fiz eu fui usando para testar algumas coisas, né? Porque não eram processos que eu queria, eu realmente queria este especificamente, porque era uma empresa que eu sei que é muito boa, que é uma Que legal. empresa que eu sei que tem um clima de trabalho muito legal, que a empresa é muito legal, que todo mundo fica lá bastante tempo, porque a empresa é boa mesmo. E aí eu tinha decidido, eu quero essa vaga. E aí nas outras que eu fiz uns 3 ou 4 processos seletivos. Mas eu recebi só essa proposta, que era o que eu queria, porque o resto eu disse, ok, vou testar, não é o que eu quero, né? Eu quero essa. E aí, no fim, deu muito certo, assim, eu fiquei muito feliz quando ela pediu para me ligar, assim, para eu dar a notícia, assim, meu Deus, a vontade era gritar, assim, de felicidade, estava muito feliz. Caramba, Nath. E é engraçado isso porque, assim, o PRH, eu não sei se você tomou um susto, mas é um mar de aulas, um mar de conteúdo lá na plataforma. E aí você fica, meu Deus do céu, eu trabalhando, como é que eu vou dar conta disso aqui tudo? Aí o grupo do WhatsApp, a galera, chuva de perguntas, chuva de mensagens, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar? Só que a gente sabe, sempre faz essas lives de noite, tenta fazer na hora do almoço, para realmente falar assim, ó, ou prioridade, faz isso aqui, 80-20, né? Vai tentando fazer esses pontos, se você não tem muito tempo, para você já ter resultado já no curto prazo, mesmo você não tendo finalizado ainda o curso do PRH. E que bom ter uma história aqui para comprovar que realmente isso funciona, né, para quem tem pouco tempo. Eu não, confesso, não assisti tudo até hoje, assim, né? Claro que pretendo assistir, porque eu acho que são coisas muito importantes ali, né? Por exemplo, para usar a Gup, para usar o LinkedIn,
mas desde o teu curso gratuito eu já fui fazendo as modificações, né? Claro, Que legal. sendo da RH, eu já tenho uma certa noção e isso me facilita, mas me ajudou muito, assim, eu fiz várias mudanças no meu LinkedIn, fiz mudanças no meu currículo, né? Ainda quero olhar as aulas de GUP, porque eu acho que são muito importantes ali. Mas realmente, assim, o que me ajudou e, assim, também, quando tu dizia assim, não, gente, vocês têm entrevista marcada? Veja a aula de entrevista, não precisa ficar fazendo por ordem, né? E foi o que me ajudou, assim. Antes de eu fazer, eu já tinha feito as outras aulas, mas não tinha feito a aula de entrevista antes das entrevistas, porque eu não tive tempo mesmo, porque eu fiz enquanto eu estava trabalhando, né? Fazia nos intervalos ali, intervalo de almoço e tal, então eu não conseguia parar para fazer tudo isso, toda essa pesquisa antes. Como a outra foi num horário também de almoço, que eu consegui marcar, eu consegui fazer marcar no outro dia, eu consegui fazer de noite. Aí eu peguei, sentei e fiz as aulas de entrevista. Não sei se eu vi todas, eu acho que não, mas a grande maioria, assim, eu vi e fiz as pesquisas, assim, e também consegui pensar num discurso. Eu já tenho um discurso um pouco pronto, que eu modifico conforme as entrevistas, né? Porque sendo de RH é um pouco mais fácil, porque a gente faz isso da vida, né? Mas eu fui modificando conforme necessidade, assim, mas a vaga, cara, fazia muito sentido, assim, para mim. Acho que isso Que legal. facilita muito, assim, quando tu tem vontade de ter aquele sangue no olho, sabe? E sabendo que faz sentido, sabendo que, bom, cara, tudo que tá descrito ali eu sei fazer, né? Não precisa ser 100%, mas tipo uns 80%, né? O Perfeito. resto consigo aprender, tu consegue trazer coisas do passado, né? Dizendo, olha, eu sei fazer isso porque naquela empresa eu fiz tal, na outra empresa eu fiz tal, e assim tu vai indo. Então, eu acho que facilitou muito, assim, eu ter assistido a aula, né? Eu Massa. usei vários pontos mesmo, assim, na entrevista. E ter ensaiado antes, isso me ajudou também. Porque eu pesquisei antes e ensaiei antes. Claro que nunca sai 100% que tu ensaiou, mas foi muito bom, assim, deu certo. Que maravilha. E olha que são poucas pessoas que fazem isso. Eu falo, poxa, treina, ensaia, grava áudio, faz isso porque pode ajudar. E tem gente, ah, beleza. E eu sei que isso é legal, mas na hora eu me viro. E aí pode chegar na hora e ficar nervoso e Uhum, tal. É óbvio que não vai sair igual. E a gente nem ensina você a gravar palavra por palavra, né? São mais estruturas, o Feras, o Rica e sim, tal. sim. Mas treinar faz muita diferença mesmo, assim, pro E resultado. treinar na frente do espelho. Na frente do espelho faz mais diferença ainda, porque tu vê as tuas expressões, e aí tu consegue ter um certo controle. Claro que na hora da entrevista tu não vai ter controle total, nunca vai ter controle total. Mas tu tem uma ideia das tuas feições, como é que tu vai falando as coisas. Então tu vai adaptando tua tonalidade de voz, como teu rosto vai respondendo. E isso na frente do espelho é bem legal. Eu já fiz outras vezes, porque teve uma vez que eu tive que fazer um pitch e me apresentar numa dessas dinâmicas e me apresentar para as empresas em 1 minuto. E aí eu lembro que eu ensaiei muito, assim, na frente do espelho, montei um script certinho, e eu tinha que falar ele todo em 1 minuto, assim. É, claro que no final eu não consegui falar todos os parágrafos, faltou só um, mas eu consegui falar a grande maioria, assim, e ter ensaiado me ajudou muito, porque era na frente de todo mundo, não era tipo, eu mandava um vídeo, fazia online, não, era Sim. presencial. Vixe, Então me Maria. ajudou muito. E eles ficavam com o timer ainda na nossa frente, assim, era bem pra frente. Ô, Nath, e pegando a sua experiência de RH, você acha que os princípios que eu ensino de entrevista, 2 minutos, a comunicação e tal, você se coloca numa posição de recrutadora, de profissional de RH, você acha que faz sentido tudo que a gente ensina dentro do PRH? Faz porque, enquanto recrutadora, eu sei o que faz muita diferença, né, na hora de escutar. Se tu me traz, claro que tu pode trazer a tua história em 2 minutos, se faltar alguma coisa, a gente vai perguntando, né? E isso também mostra parte do interesse do recrutador em saber a tua história. Porque, querendo Perfeito. ou não, ainda tem a parte do recrutador de, ai, gostei da cara dessa pessoa ou não, né? Isso também acontece, né? Não é só competências que a gente analisa, não tem como a gente ser 100% neutro, né? Perfeito. Mesmo que a gente tente. Então, acho que faz muita, muita diferença, assim, até porque
Cara, só recrutador sabe quando a gente faz entrevista com as pessoas e as pessoas ficam falando, 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 e vai e volta, e vai e volta, e às vezes fala de uma experiência anterior, e daí tu já não sabe mais se com aquela experiência ele estava na empresa anterior, na outra, ou se era a última, e aí tu fica confuso, e aí tu fica assim, meu Deus, cara, essa pessoa não para de falar, e eu não sei mais o que ela tá falando. E aí, às vezes, tu não consegue nem interromper para Não tem dizer assim, como. não, só um pouquinho. Eu fiquei Pode parecer mal aqui. educado, né? É, e aí, às vezes, esses tempos eu fiz a entrevista com um moço que ele era assim. Só que eu tava com o gestor. E eu dou uma amenizada, porque eu penso assim, poxa, a pessoa tá nervosa, né? Eu Sim, penso em tudo isso, né? Eu procuro ser o mais humana possível. Mas o gestor, ele pensa, cara, isso é um ambiente de trabalho, não vai rolar, entendeu? Então, tem que cuidar mesmo. Eu sempre digo assim, eu já dei consultoria para outras pessoas também de recolocação, mas é claro que santo de casa não faz milagre, né? Mas também já dei consultoria e eu sempre dizia assim, cara, avalia o que que aquele recrutador, se ele tem interesse ou não. Primeiro momento, faz mais conciso e fala um pouquinho das tuas experiências, um pouquinho da tua história. Se ele te perguntar, se ele quer, se ele tá super aberto, super animado com a tua história, aumenta, fala mais, né? Fala um pouquinho mais de ti. Se tu vê que ele tá sendo mais direto, corta e vai para as perguntas que ele tá te fazendo, né? Porque perfeito. realmente tu vê na vibe da entrevista o que que aquele recrutador quer de ti, ou o gestor, às vezes ele tá com mais de uma pessoa, né? E às vezes eu sei direitinho, tipo, ah, se tem mais de uma pessoa, aquela fulana me adorou e a outra talvez não tenha gostado tanto de mim, A né? gente Então aprende tudo a isso ler a a gente vai pessoa, né? avaliando. Sei. Perfeito. Ô, Nath, e curioso, você falou que já fez consultoria. Poderia ter passado na sua cabeça que você conseguiria sozinha, só com conteúdo gratuito lá do curso que a gente fez, das 3 aulas e tal. Sim. Isso chegou a passar na sua cabeça? Sim, chegou, só que eu já tinha feito isso sozinha, né, 7 meses atrás. Aquela oportunidade de 7 meses atrás que eu fiquei parada. E naquela época eu pensei em comprar outras consultorias e tal, e não comprei porque não eram psicólogos ou pessoas da área de RH, né, daí eu desisti. Eu tinha visto uma que era, se eu não me engano, uma pessoa que era jornalista. E daí Não ela precisa falar falava da nomes, né? importância também não, não, mas que ela também pensava que falava na questão de como contar a sua história, né. E eu Sim. quase Caramba, comprei, mas eu pensei: "Cara, ela não é da área de RH", sabe. sim. E para mim, eu que sou da área de RH, para mim isso faz muita diferença, eu quero um conteúdo que para mim faça sentido, também em questão de aprendizado, sabe. Porque daí eu também Perfeito. consigo avaliar os candidatos pegando pelas 2 óticas, né, da ótica de candidata e de recrutadora, né. A gente sempre aprende, né, Rick? Total, total. Não, e provavelmente, assim, o que vocês aprendem lá é de LinkedIn Recruiter, como fazer um bom pitch de entrevista, como avaliar gatilho mental. Pô, isso aí, na faculdade de RH é difícil a gente aprender. Não sei como é que é na faculdade de psicologia, mas é difícil a gente aprender alguns pontos que tem lá dentro do Psicologia PRH. a Então, gente tem pouca, pelo pois menos é. na minha faculdade tinha pouca. Eu tive 2 cadeiras de organizacional e nenhuma aula, assim, de entrevista, eu aprendi isso tudo fazendo, assim. Pois é, pois é. Então, E estudando por fora, né, sempre gostei de estudar por fora, sempre gostei de saber as coisas por fora, aprender com outras pessoas, perguntar para outras pessoas como é que elas fazem, né, outros recrutadores, e fazer essa troca aí de conhecimento, mas é tudo assim, sabe, eu nunca na faculdade eu não estudei isso especificamente, talvez em RH estude um pouquinho mais do que na psicologia, agora, porque a gente é mais voltado para a provavelmente. clínica, né. Sim. Provavelmente essa pessoa aí que você avaliou não tinha também tanto resultado de dedicados especialistas, né? Com entrevistas no YouTube, comprovando o método. Como Não assim? tinha. Essa Não. concorrente aí, que a gente não precisa falar nomes, provavelmente não tinha Ah, sim. entrevistas assim, né? De Ah, dedicado não, não especialista, tinha, de não aluno, tinha. Ela comprovando o tinha método, algumas mensagens, assim, que ela prints, né? botava e tal, mas ela não tinha entrevista, assim. É. Tinha algumas mensagens, alguns áudios e tal, mas eu acabei não optando na época, porque eu pensei: "Ah, eu sou da RH, vou conseguir sozinha". E aí
Mas eu repensei agora, porque eu disse, não, agora eu não quero aceitar qualquer emprego. Agora eu quero escolher para onde eu vou. E para isso eu quero me preparar da melhor Que maneira. maravilha. Que maravilha. Ô, Nath, você falou, comentou também sobre que você já acompanhou gestores, né, fazendo entrevistas e tal. Qual dica você daria para a galera que passa por uma etapa com o gestor que já funcionou como para você como candidata e já funcionou para você como profissional de RH também, né? A dica que eu vou dar como profissional de RH é, porque geralmente o pessoal vem nervoso na primeira etapa com a gente e na segunda etapa super confiante. Gente, não vão confiantes. É a primeira dica que eu dou, assim. Estudem, se preparem, não cheguem achando que porque vocês passaram para etapa com o gestor, como se vocês fossem o único candidato que ele vai fazer a segunda etapa. Então, se preparem, né? Porque às vezes a galera chega, nossa, sou eu. Sabe, tipo, passei pela RH, agora tá tudo garantido. Não, se preparem, estudem, Calça a sandália da vão com humildade. calma. É, vão com calma, porque às vezes o pessoal chega afoito, sabe? É. E aí depois os gestores dizem assim: ah, mas que candidato é aquele que tu mandou? E tu fica assim: poxa, na entrevista comigo ele foi tão bem. Então, se preparem, estudem sobre a empresa, né? A Sim. dica principal que eu dou sempre é essa, assim. Cara, o que eu pego de candidato despreparado, que nunca ouviu falar, tudo bem nunca ter ouvido falar da empresa antes, às vezes acontece, mas entra no site, dá uma lida, assim, nem que seja por cima, sabe? Entende o que que aquela empresa trabalha, qual é a área, né? Um pouco por cima ali do propósito, valores, não precisa ser tudo, mas assim, dá uma olhada por cima. Outra dica que eu dou muito importante: olhem no Glassdoor. Não se Essa é boa, atirem hein? na primeira Essa é boa. empresa. A gente sabe que quando a gente está precisando, eu passei por isso também. Claro que eu tenho uma rede de apoio, eu sei que para mim é muito diferente. Não é todo mundo que é privilegiado, eu sei muito bem disso, mas também é difícil. Também é difícil ficar parado 7 meses. Então, assim, olhem no Glassdoor as empresas, vejam se é bom de trabalhar lá e aprendam a negociar salário. Eu não negociei quando eu entrei na última empresa, porque eu estava despreparada e eu senti muita falta de ter feito isso. Inclusive, eu dava, não podia, mas eu dava essa dica para os meus candidatos: negocie o salário conforme entrar, porque daí depois eu negociava com eles, né? E conversava com eles, porque geralmente quem dava a proposta era eu. Mas aprendam a negociar o salário. Entendam que o que vocês fazem, mesmo que vocês estejam no desespero, claro, não vai dar muito acima do mercado, mas assim, sempre digam que é negociável. E claro, Total, avaliem se vocês querem mesmo entrar naquele lugar, assim, total. porque também às vezes a gente quer muito entrar num lugar e eles dão uma proposta muito abaixo do que tá pedindo, tu vai aceitar, sabe? Perfeito. Claro que depende das tuas condições no momento, né? A gente sabe É. disso, mas avaliem, negociem, olhem no Glassdoor, estudem. Não vão achando que é só vocês naquela É. posição, né? Não, mas Eu isso acho que que você a minha falou de maior negociar dica é salário essa. é muito importante, porque assim, tem aula, tem um módulo só de proposta, né, no PRH. A gente ensina como analisar proposta, porque analisar uma proposta não é só analisar salário, tem outros fatores de cultura, benefícios, ambiente, vários pontos que são importantes para a gente escolher a melhor proposta. Mas a gente tem aula também de negociando a proposta. E às vezes, um conhecimento que a pessoa tem de uma aula de como negociar a proposta pode fazer ela pagar o PRH e sempre, todos os meses, está ganhando a mais por conta de um conhecimento. E tem gente que acha que isso é papo de marqueteiro. Fala, não, não é papo de marqueteiro, é papo de recrutador que recebe pessoas tentando negociar salário e já passou por isso e realmente acontece, mas a maioria das pessoas não tentam negociar. Você vê isso, que tem muita gente que tem medo de negociar salário? Sim, muito. O pessoal aceita na primeira proposta, e não que não possa, né, se faz É, sentido. pode. Sim. Mas eu acho importante dar as expectativas e ser muito claro, né? E isso eu acho muito importante, assim, porque quantas vezes, até eu já neguei proposta várias vezes, várias propostas de várias empresas que já vinham dizendo, ah, o salário é esse, tu topa fazer entrevista? Eu não quero fazer entrevista.
porque esse salário eu não quero. Claro, depois eu fazia as entrevistas e depois negava depois para testar, né? Isso também é importante, testar em outras entrevistas de locais que talvez tu não queira, né? E aí, Para depois, treinar para o método, final, né? já tá treinado, exato. Perfeito. Mas já neguei proposta mais de uma vez, porque era muito abaixo do que eu estava ganhando, ou porque era muito abaixo do que eu queria, né? Porque isso também, assim, isso eu sempre digo para quem tá, até quem tá em entrevista comigo, eu digo assim, cara, não aceita ir para um lugar que tu vai receber menos do que tu tá recebendo hoje. A não ser em questão de cultura, que a cultura da empresa é muito melhor. Vai Aí, ok, acelerar mas muito geralmente rápido. locais, é, mas geralmente locais que têm a cultura da empresa muito boa remuneram melhor. Então, Sim. assim, E tem que tomar muito cuidado mesmo, porque às vezes a gente acaba deixando o dinheiro na mesa por não tentar negociar salários, às vezes acaba, tipo, no impulso, aceitando a primeira coisa. E lá na aula hum, do curso gratuito eu falo, nos 5 erros que eu comento, uma delas é não negociar salário. E realmente, a gente tem que aprender essa habilidade para a gente valorizar. Uma coisa que a gente fala muito aqui na empresa Ricarreira é sobre justiça. O valor cobrado deve ser proporcional ao valor fornecido. Se a gente está entregando muito valor para a empresa, como profissional, resolvendo o problema da empresa e tal, por que a gente não pode cobrar pelo nosso serviço também ali, tipo, é aumentar o nosso isso. salário e tudo, não é? Eu acho que muito mais do que cobrar como se fosse por hora, hoje tem muito a cultura do quanto eu estou entregando, né? Eu, pelo menos, eu me avalio assim. Se tu tá só me acumulando funções, eu não tô recebendo nada, eu vou dizer. Ou tu aumenta ou tu tira as funções. Porque é isso, né? Eu tô entregando mais. Se tu me contratou para X, aí no final eu tô fazendo X, Y, Z, tô ganhando a mesma coisa, não é justo. Tu me contratou para Perfeito, X e é o mesmo salário, né? Então, perfeito. se eu tô fazendo mais coisas e a empresa tá economizando por não ter uma pessoa naquela função. Sim, Esse é o sim. meu ponto, assim, o quanto eu vejo, cara, das pessoas saindo das empresas, porque eram júnior e faziam função de 2, 3, e quando sai, a empresa tem que contratar 2 analista pleno no lugar daquela pessoa, porque não quis fazer ela crescer. Eu vejo isso. É Eu tenho complicado. muitas, sendo RH, eu tenho muitas amigas da área do RH, né? Então a gente Sim. troca muito essas ideias e a gente vê muito isso, assim, do, do quanto as empresas desperdiçam talentos e a gente tem que saber, porque o mercado de trabalho, ele também está ao nosso favor quando a gente está entregando mais. Uhum. Então, saber Perfeito, fazer essa análise, isso é muito importante, porque daí perfeito. não é, a gente não está ganhando um trabalho, a gente está vendendo o nosso tempo e o nosso esforço e as nossas competências, as nossas funções. É uma troca de favores. Eu Perfeito, não tenho, claro, pode agradecer a Deus que tu tem o teu trabalho, mas tu não está fazendo um favor para aquelas pessoas, tu está vendendo o teu trabalho. Então, isso perfeito, é uma troca. perfeito, Então, isso tem que ser perfeito, equilibrado. perfeito. E tem gente, até pegando esse gancho, que fala assim, absurdo você cobrar de desempregado, PH e tal. Eu falo, rapaz, o valor que eu entrego dentro do PH é tão maior do que o valor das parcelas que eu cobro, que as pessoas não têm noção, tipo, de quão barato fica as parcelas do PH comparado ao o método que a pessoa vai ter. E eu tô oferecendo meu tempo, meu conhecimento, serviços, Não, ferramentas. e tu se entrega muito, Rick. Tu faz muita live. Teve vezes que eu abro, tá 11 horas, tu tá em live. Tu entrega muito, sabe? Se tu não entregasse tudo que tu entrega muitas aulas, tu entrega muitas lives. E assim, vou te dizer, só as lives já me facilitaram metade do caminho, assim, metade do caminho. Então, assim, e tirar as dúvidas, tu conhece a gente, é tu que faz a consultoria, não tem ninguém te ajudando, assim, claro, tem gente por trás, mas assim, é tu que conversa com a gente, não tem Sim, ninguém fazendo esse meio de campo, né? perfeito, E isso para mim tem muita diferença, porque mostra a qualidade do teu serviço, assim. total. E eu tenho certeza que outros me botariam para ver a aulinha online, de vez em quando uma live que talvez a pessoa nem ia te responder num chat, assim, e é isso, sabe? Pois é. Então, essa é a diferença do teu serviço. E realmente eu gostei muito, assim, eu disse, esse cara é doido, ele trabalha muito, Agora, uma coisa que sabe? me Ele ajuda se muito entrega mesmo. Uma coisa que me ajuda muito é a comunidade do bem. Não sei se você sentiu isso, mas
assim, a galera aprende e fica se ajudando e dá Às feedback, e se vezes apoia. eu parava só para ler as perguntas e respostas, porque a galera vai se respondendo. Às vezes tu só diz assim, ó, é isso aí mesmo, É isso sabe? mesmo. Porque a galera vai respondendo assim e vai dizendo, não, o Rick tinha dito isso, o Rick tinha É, dito aquilo, e realmente faz muita diferença. é muito. Muita E, Nath, diferença. até Eu pegando mudei meu esse gancho. LinkedIn também vendo a comunidade do bem ali e as perguntas e respostas, mudei também com isso. Que massa. Se você está gostando desse conteúdo, já se inscreva aqui no próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias para você poder participar desse evento ao vivo comigo e conseguir o seu emprego o mais rápido possível. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado desse vídeo. Eu ia até te perguntar, porque assim, eu lembro de você em um momento muito específico, que foi no MRH, no Mulheres Eu Ricas de sabia que Histórias, tu o ia evento falar. que a gente fez, que foi muito bacana, assim, da comunidade do bem. Para você, como é que foi aquele dia? Foi importante ter esse evento ali? Como é que você se sentiu? Enfim. Ah, eu gostei muito. É muito importante saber que outras pessoas passaram por experiências parecidas com as nossas e que têm as mesmas sensações que a gente, né? Que a gente não é louca sozinha. Se é louco todo mundo junto, né? Então, eu acho que isso facilita muito aí, né? Quando a gente tá. Porque, cara, o desemprego, quando a gente tá desempregado mesmo, a gente se sente muito sozinho. Parece que só tá ruim pra gente, parece que é só a gente que tá com dificuldade, parece que só a gente que não consegue. Parece muito assim, né, que a gente tá sozinho. E quando a gente começa a encontrar outras pessoas, a gente começa a ter trocas, até das mesmas experiências, até das mesmas infelicidades mesmo. E a Hum. gente pode se apoiar, a gente pode se ajudar, né? Claro, eu queria ter ajudado um pouco mais, porque porque eu estava trabalhando, então como eu fazia mais de uma coisa ao mesmo tempo, às vezes eu não conseguia falar tanto com o pessoal. Mas aquele dia foi muito legal, porque eu tive várias trocas, depois terminou o evento e eu fiquei conversando com mais duas meninas, assim, a gente ficou se falando, assim, e falando das dificuldades, né, também, do mercado de trabalho para mulheres, especificamente. Então, a questão ali de abusos, né, o quanto tem, né, então é muito complicado, assim, e tu vê que cara, tu é mulher, ponto. Tu vai passar por isso, assim. Se tu não passou, cara, que sorte, assim, porque é muito raro não acontecer, né? E ver que a gente pode se apoiar, né? Para pelo Sim, menos se proteger mais, perfeito. né? Ou pelo menos para entender o que fazer, até onde aceitar, né? Porque, infelizmente, em algum momento tu vai ter que aceitar alguma coisa. Não Uhum. existe um momento que tu não vai ter que aceitar, porque, querendo ou não, tu passa por situações de assédio, tanto sexual quanto moral, até por outras mulheres. Então, em alguma parte, tu vai ter que aceitar para seguir em frente, sabe? Mas até onde? Perfeito. Até onde, sabe? Então, Sim. isso que tem que parar e avaliar também. Então, mas sendo mulher, a gente passa, infelizmente, por essas coisas e, cara, não tem muito o que fazer, assim, o mercado de trabalho tá aí. Tipo, ele é É, assim, ele foi construído como a nossa sociedade. Quem tem é, poder vai tentar, de alguma forma, pisar em outro que não tem. Então, mas a gente tem que ver exatamente isso, até onde a gente vai aceitar, sabe? Até onde dá para aceitar, sim, até onde isso não vai custar algo muito grande da gente, né. E aquele sim. dia foi muito legal, assim, porque eu conversei com mais meninas, a gente foi fazendo as trocas ali, foi muito, muito legal, assim. E ver Nossa, você justamente ajudou isso, muito. assim. Ajudou muito, assim. Acho que, assim, se você fica talvez um pouquinho se culpando de, eu queria ajudar mais. Nossa, mas não é minha RH, foi um grande legado que você deixou ali de contribuição, né, nas trocas. Você, com a Renata, né, porque quem faz esse momento não sou eu, é a Renata, minha sócia, e por ser mulher. Pô, basicamente foram vocês duas lá comandando a conversa, o diálogo, o acolhimento, o choro, enfim. E foi muito legal, assim. Minha mãe Eu já estava ia dizer: "Cara, participando. ela vai me achar uma chata". Não, não. Era tipo
Minha mãe e minha irmã estavam participando como ouvinte, aí elas mandaram mensagem: Meu Deus, que legal esse evento e tal. Eu só acho, Rick, que você tem que falar menos. Deixa a Renata falar, deixa a Nath falar. Eu, tá bom, vou falar menos nas próximas. Mas foi muito Mas é legal. legal também é legal ser aberto o evento para homens ouvintes, sabe? Sim, Isso é sim, legal, para eles terem consciência do quanto é diferente para a total. gente, né? O mercado de trabalho, quanto ele é assediador muitas vezes, né? Cara, eles só vão ter essa consciência quando eles verem os relatos, quando eles verem que não é uma, não é duas, não é três, não são 10, não são 20, são muito mais, Muito né? mais. Então, acho que isso, assim. Mas, cara, aquele dia realmente foi muito legal, assim. Eu me senti, e eu via que eu falava, e as meninas. Então, ver que a síndrome da impostora, ela não é só tu e a tua impostora, né? É uma construção aí de sociedade que Perfeito. faz a gente pensar que a gente é impostora. E é Sim. muito louco, porque no dia a gente conversou sobre isso, que nós mulheres, a gente só se candidata se tem 100%, né? De tipo, li os requisitos e eu tenho 100%. Ok, nessa vaga eu vou me candidatar. Enquanto que homens, às vezes, têm 50%, tá se candidatando, sabe? Jogando com isso. Então, acho que falta muita autoestima, claro, que vem de uma sociedade, né, que criou a gente para ter menos. Mas, mas eu acho que quando a gente para e avalia isso juntas, a gente vê, ok, então a gente pode. Nós somos muitas, né? E sozinha a gente não tá. Então, acho que facilita metade do caminho, assim. Perfeito. Não, e a gente no PRH, a gente aprende que todo mundo é rico de histórias. Todo mundo. E assim, eu realmente acredito nisso, que quem está no PRH é rico de histórias. Se fizer um bom processo de autoconhecimento, vai identificar isso. E a gente sabe, Nath, a gente que é de RH, que realmente chega lá no final, no processo seletivo, quem negocia os salários mais são mais homens. As mulheres, às vezes, tipo assim, estão aceitando o primeiro e tal, e muitas vezes é aquele passo que a mulher poderia dar de negociar o salário, que poderia já dar uma realidade melhor para ela, para a família, ela poderia investir mais na educação dela, para ela crescer ainda mais, mas fica naquele ponto, né, de, poxa, eu tenho 70% dos requisitos da vaga, não vou negociar. Sendo que o homem com 40% está negociando. E aí ganha, às vezes. Não é? Eu juro, eu juro, eu juro. Mas são coisas que a gente tem que ir trabalhando, não adianta. Aos E assim poucos. como eu É, falei no MRH, a gente, a gente tem, a gente tem que entender as nossas histórias e é muito importante fazer terapia. você Muito falou. importante. Cara, a terapia, ela mudou a minha vida, assim. Eu sou aquela pessoa que eu acho que todo mundo tem que fazer, assim, independente Total. da pessoa, independente da história. Eu acho que é importante para todo mundo, principalmente para se autoavaliar, Sim. sabe? E tu cria uma consciência de si que tu não vai deixar ninguém dizer o teu valor, porque tu sabe o teu valor. Tu sabe o que tu vale. Então tu diz assim, não, fulano me chama de egoísta. Não, mas eu não sou egoísta. Eu sei disso. Porque eu já fiz isso, 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 que comprovam que eu não sou egoísta, né? Então tu vai aprendendo a te autoavaliar e entender também o que que é meu e o que que é do outro. Sim. O que que é uma projeção Perfeito. do outro em mim. O que que é uma chateação que o outro está sentindo e está jogando as palavras para fora para me ofender. E isso, cara, faz uma diferença, inclusive, no mercado de trabalho, inclusive nas relações com os teus colegas, que tu diz assim, ok, meu colega está chateado por alguma coisa que está acontecendo na vida dele, não é comigo. Perfeito. E aí tu não leva para casa, né? Perfeito. Então, além de outras muitas coisas, né, aprender a ouvir feedback, né, entender quando tu fica chateada com algo que às vezes nem é o que a pessoa disse, às vezes é o que tu sentiu, porque tu tá projetando nela também, tu também projeta, não é só o outro, né, A contra sua ti. leitura, né? Sim. Então, nossa, a terapia, ela faz muita diferença, assim, para essa autoavaliação mesmo, né? Porque Sim. tu crescer, tu se autoconhecer sozinho, às vezes é muito difícil. Às vezes tu precisa só de uma orientação. E aí tu é Perfeito. orientado, e aí tu faz, e tu diz, caraca, eu nem sabia tanto sobre mim, agora eu sei. Mas antes eu não sabia, né? Então tu vai, e isso muda, porque muda tudo, porque tu muda a contagem da tua história, né?
como eu digo, a narrabilidade, né, da tua Sim. história. Então, saber narrar a tua história de forma que faça sentido, né, de forma que tu alinhe tudo pela linha do tempo, assim, de uma forma que tu consiga ir e voltar sem que a pessoa se perca nesse caminho. Então, essa narrabilidade, isso tudo, tu só desenvolve com autoconhecimento. Então, tem que parar e se autoconhecer mesmo, assim. E uma coisa que, já voltando para os processos seletivos, uma coisa que eu acho que me ajuda muito também é entender o que cada empresa que eu passei, cada local que eu trabalhei, me ensinou. Cara, isso faz muita diferença falar nas entrevistas. Muito, porque geralmente quando tu pergunta das empresas que as pessoas estão saindo, as pessoas falam mal. Não falem mal da empresa que você está saindo, pelo amor de Deus. Não falem, não falem. Digam que, sei lá, não me adaptei com aquela cultura, não, sei lá, os valores não fazem sentido para mim. Entendo que ali não é o meu lugar, sinto que eu tenho que buscar coisas novas. Estou transicionando de carreira, né? Tragam outras coisas que o recrutador vai entender que tu não gostou de onde tu tá trabalhando, que tu Total. não quer, não gostaria de sair dali, né? Mas Total. não falem mal das suas antigas empresas, não falem. E aí já tragam coisas que vocês aprenderam, mesmo que vocês não gostaram, não é possível tu passar por um lugar que tu não aprendeu nada. É impossível, é impossível. Até o Então que você não sempre ser, tragam isso. dá para você Oi. aprender. Tipo assim, eu já tive uma experiência muito ruim profissional em que eu aprendi o líder que eu não quero ser. Isso para mim foi um aprendizado. Pô, foi muito ruim para mim Exato, pessoalmente. Mas eu já sei, eu não quero ser o chefe daquele jeito, não quero ser um líder daquele jeito. Eu já sei o exato, estilo de liderança que faz mais sentido para mim. Tudo é um aprendizado, exato, né? exato. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco mais, que tem empresas que meio que torturam a gente, né? É, Mas assim, quando tá estudando para fazer a entrevista, faça essa avaliação. O que eu aprendi em cada lugar, sabe? perfeito. Ah, esse aqui eu aprendi a mexer no Excel. Esse Sim, aqui eu aprendi a, sei lá, fazer entrevista. E assim tu vai montando o que que tu aprendeu com cada um. Procurar total. pelo menos uma coisa que tu aprendeu com cada um. Ah, esse aqui eu aprendi a trabalhar em equipe, que eu não sabia, por exemplo. Então tu vai adaptando ali na tua Acumulando fala. histórias, né? Você vai tendo a carreira rica de histórias, vai percebendo, juntando, até chegar, de fato, ao momento que você está hoje. Ô, Nath, e para a gente finalizar aqui, uma pergunta que eu estou fazendo sempre para os especialistas. Qual que você acha que foi um grande acerto para você conseguir o seu emprego em 41 dias? Cara, eu não acho que é uma coisa só, né? Eu sempre acho que são várias coisas que se juntam e aí fazem com que tu consiga exatamente o que tu quer ou muito próximo do que tu gostaria, né? Sim, Eu acho que ter estudado, assim, ter me preparado mesmo para a entrevista, ter treinado, eu acho que isso foi a maior diferença, assim. Claro, legal. né, ter participado das lives ali com o pessoal tirando dúvidas, né? O MRH fez muita diferença para mim, assim, ok, eu estou sozinha, né? Não sou doida sozinha, eu e aqui somos 15 doidas, não somos uma doida só. Mas realmente eu acho que é isso, assim, eu acho que é se estudar, se preparar, sabe? Isso para mim é a maior diferença, assim, que eu sinto, assim, que era o que eu sentia que estava me faltando, é uma orientação para eu conseguir fazer isso, né? Perfeito, perfeito. Sozinha. E um aprendizado que você, se você pudesse voltar atrás, você teria feito de uma forma diferente? Um erro, eu acho que foi o que eu disse antes, que é chegar com muita expectativa e muito falante, assim, na hora da entrevista, eu acho que é um impacto muito grande para o recrutador. Às vezes ele acha que tu tá indo com muita sede ao pote, né? Sim, Então eu acho que esse é o erro, assim, parecer. Tentem não levar para o lado negativo que eu vou dizer, mas assim, muito desesperado, sabe? sim, Eu acho que sim. pode mostrar a necessidade, pode mostrar que está passando por uma fase ruim, mas não mostra aquele desespero, sabe? Que parece, qualquer coisa para mim tá bom. Não, Perfeito, eu quero que tu escolha a mim, por. Tipo, perfeito, faz coisas perfeito. que para você faria sentido estar aqui.
Então, acho Total. que é esse é o maior erro, assim, que Mas, é o quê? Quando a gente fica desempregado, é o que a gente geralmente corre, né? A gente manda currículo para tudo que é lugar, a gente faz entrevista em todo lugar, e às vezes a gente é chamado em entrevista, tu nem sabe para qual empresa que tu está sendo chamado para fazer a sim, entrevista, não sabe o nome do recrutador, erra o nome do recrutador, erra o nome do gestor. Cara, assim, acho que esses são os maiores erros, assim, né? Que, cara, custa uma vaga, às vezes, custa, sabe? custa. Não, tem que Custa se uma vaga. organizar mesmo. Por isso que a gente entrega a planilha lá pra galera se organizar, de qual é a vaga, o nome do gestor, tudo direitinho, porque realmente chega um ponto que você está se candidatando a tantas vagas que você se perde. Não tem como mesmo Mas você, sua para, memória lembrar. Não tem como, não para tem como. 15 minutinhos antes, 15 minutinhos É, antes da entrevista, pesquisa ali, entra no site da empresa, dá uma olhadinha, que seja por cima. Às vezes demora perfeito, 15 minutos para ver isso, ver qual é a empresa, qual é o nome do recrutador. E aí perfeito, tu entra já sabendo, sabe? perfeito. É, Não, eu acho e que isso que você falou. isso faz muita diferença. Perfeito. O que você falou do desespero faz muito sentido, Nath, porque, pô, eu sou recrutador também, então eu já vi muito candidato assim, agindo assim com o gestor, agindo assim com outras pessoas, e via que o gestor e outras pessoas ficavam um pouco desconfortáveis com aquela postura. Por isso que no PRH a gente ensina gatilho mental, pô, que a gente ensina gatilho do desapego. Você pode se mostrar uma pessoa mais desapegada, mas mostrar autoridade para sua área, mostrar que você é um profissional escasso, que você, pô, não vai ser qualquer um que você vai encontrar. Tipo, você não vai encontrar outra Nath com essa história aqui. Só tem uma Nath com essa história. Então, se você mostra Sim, autoridade, mostra escassez e depois tem um pouquinho de desapego da forma certa, gera desejo do gestor falar assim: cara, eu não vou encontrar outra Nath. Só tem ela. Eu tenho que contratar ela. Não tem como. E aí a gente consegue emprego rápido, né? Se a gente usa esses gatilhos mentais. Talvez para quem é de RH seja um pouco mais fácil, ou do marketing, porque já vive isso, já vê, já sente. Mas para quem está de fora, o gatilho mental é um conhecimento poderoso para conseguir emprego. sim, Poderosíssimo. muito, 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 assim. Que legal. E realmente, depois que tu. A gente trabalha com isso, né? Então a gente vê quando o pessoal usa, Pois né, nas é. entrevistas e o quanto é mais fácil de conversar com uma pessoa que traz as coisas mais alinhadas, que vem Total. organizado, que vem preparado. Cara, tu desliga a entrevista e diz: Caraca, esse cara se preparou, adorei, sabe? Porque não é todo mundo que se prepara. Não é. Esse é Não. real. Tem muita gente que vai despreparado para entrevista. Eu já fiz entrevista com gente deitado, com gente Nossa, fumando. nossa. Então, assim, se organizem para as entrevistas. Eu acho que isso é a maior diferença, assim. Total. Esse processo, assim, que eu tive, eu fiz, foi muito louco, assim, que eu fiz em uma semana, eu fiz, tipo, 4 ou 5 entrevistas. E esse processo eu sempre quis muito desde o início, porque eu tenho uma amiga que estava lá dentro, Que é, legal. mas que eu sabia que a empresa era boa, sabe? E que eu Legal. sabia que eles, independente de eu ter alguém lá dentro ou não, não foi por isso que eu passei, porque inclusive eu tive que mandar atividades, sabe? Tive que fazer várias coisas para que eu passasse no processo, soube que eles estavam em dúvida. Então, tipo assim, não era, ai, foi indicação, E a sabe? gente Não, sabe disso, né? Que ter indicação não é garantido de que você vai conseguir emprego. não. Não, As não, pessoas acham, né? Tem pois é. algumas empresas que sim, tá? São empresas menores que sim, mas tem empresas que não, sabe? Tem empresas que levam o processo seletivo muito a sério. Essa empresa que eu tô indo é uma empresa de processo seletivo, então, tipo, ela é uma consultoria para outras empresas, né, que faz vagas de estágio, trainee, programas de estágio e tal. Então, essa empresa, ela, cara, se ela não fosse neutra na entrevista, eu ia achar muito estranho. Sim, Então, eu queria muito porque eu sabia que era uma empresa muito boa, que eu sabia que era uma empresa boa de trabalhar, que estava todo que mundo lá há legal. muito tempo, que o clima da empresa era legal. Então, acho que isso facilitou metade do caminho, assim, para mim. E eu disse, cara, eu quero, eu quero, é essa que eu quero. E aí eu fiz outras, né? Digo, ok, não vou me prender só a essa, vou fazer outras até para treinar também, mas quando eu não passei nos processos que eu não queria, eu tava tipo, que eu quero aquela, sabe? E aí eu recebi a proposta, era a proposta que eu queria. No fim, eu nem negociei, porque não precisou. Porque era o que eu tinha já pedido, já tinha solicitado aquilo. Então,
foi muito bom, assim, foi Que muito legal. bom. Eu nem gostei na hora. Eu ainda ia ter férias, gente. Falei assim, ó, foi perfeito, foi perfeito. Ô, Nath, Mas e como. eu acho que, assim, queria te agradecer do fundo do meu coração. Que Assim, bom. é muito louco como as coisas acontecem, assim. Eu te achei num dia, assim, numa live aleatória, e aí comecei a participar desse cara, que esse cara tá falando faz sentido, né? E aí eu trabalhava com RH. E aí, quando eu comprei o curso, de verdade, eu me surpreendi, assim, com a quantidade de conteúdo. Não achei que fosse dessa maneira. Assim, eu disse, esse cara tá falando a boca pra fora, não vai ser tudo isso, não. E aí eu olhei, cara, a quantidade de conteúdo e eu vi, esse cara não pode fazer live, eu nem consigo participar de todas. Mas eu achei muito legal, assim, a tua entrega mesmo, sabe? Que legal. E vou te dizer, se eu tivesse desempregada, assim, claro, mesmo a gente sabe que é muito diferente quando tu tá desempregado, mas assim, eu teria aproveitado muito mais, assim, é muito rico mesmo, assim, é uma quantidade de conteúdo muito legal e ela prepara mesmo para quem está desinformado, para quem está despreparado, ela é como uma aulinha para entrevista, assim, né? Total. Como se ela fosse um passo a passo Passo a de passo. como tu tá apresentável, como tu tá, né, pronto para a entrevista. E isso faz muita diferença para o recrutador que está do outro lado, ele percebe. Eu Total. trabalho com isso todos os dias, então eu digo, a gente percebe e a gente sabe ler muito bem as pessoas. Então a gente vê direitinho quem se preparou, quem não se preparou, quem não tá muito afim daquela vaga, quem tá muito afim daquela vaga. Então a gente aprende a ler muito as pessoas e realmente, Henrique, assim, faz muita diferença, assim, o teu trabalho faz muita diferença. E a gente vê, assim, que tu gosta, tu faz também para ajudar, né? Claro, também é tua fonte de renda, mas também é para ajudar e ajuda muito, ajuda muito. Total, e gosto mesmo. E pra mim, o mais legal é poder usar esse trabalho como homenagem pro meu pai, né? A gente até conversou sobre isso. Cara, a gente vai poder homenagear você, a sua avó e o meu pai, porque os 51 dias, pra quem não sabe, é uma homenagem para meu pai que faleceu com 51 anos de idade. É possível conseguir emprego com 51 dias? É óbvio. A Nath sabe que a nossa meta é fechar com 30 dias. É menos do que 51 dias a meta pra gente fechar uma vaga, com Sim. certeza. Mas também tem pessoas que conseguem depois de 51 dias e tá tudo bem, né? Porque o que importa é o emprego, que as pessoas estejam bem e que a gente, enfim, consiga ter uma carreira rica de histórias. E depende do cargo, né? A gente sabe que dependendo do cargo, quanto mais alto o processo, ele é mais longo, ele demora mais, Também, então a gente entende vagas que mais escassas. que os prazos são maiores, né. O Perfeito. importante é a gente conseguir, a gente se conscientizar, a gente trabalhar na gente durante esse tempo que a gente está sem, para que a gente consiga achar um lugar para chamar de seu, que nem eu digo. Ô, Nath, para a gente finalizar aqui, eu queria que um conselho seu para outras mulheres que talvez estejam com a síndrome da impostora, talvez até estejam já na comunidade do bem, do PRH, mas não estão acreditando no poder das suas próprias histórias, enfim. Qual conselho você daria para uma mulher que está sofrendo a mesma coisa que você estava sofrendo lá no passado? Primeiro fazer terapia, se puder, né, eu sei que não é todo mundo que pode, e se não puder, enfim, converse com outras pessoas que tiveram as mesmas experiências, que estão mais ou menos na mesma área. Gente, essas trocas, elas são muito ricas mesmo. Muito ricas, né, Rick? Elas são muito ricas mesmo. E daí tu vê que tu não tá sozinha, tu vê que é uma questão assim, bom, não é porque eu sou incapaz, porque eu sou impostora, não é porque eu sou ruim, não é porque eu não consigo entregar tudo que eu deveria. E aí, às vezes, tu vê que é uma estrutura toda, que tá todo mundo se sentindo assim. E aí tu diz assim, tá, mas por que que eu tô me sentindo assim? E fulano tá se sentindo ótimo. Não tem metade do que eu tenho, sabe? Às vezes não é uma questão de comparação, mas também entender, assim, o terreno, né? Total. Tipo, ok, ele está se sentindo ótimo, por que que eu tô me sentindo tão mal? Então vou me sentir melhor. Claro que não é uma questão de só se sentir, né? Mas daí tu começa a avaliar outros pontos. Às vezes a gente tem uma visão muito micro,
Eu acho que quando a gente conversa com outros, a gente começa a ter uma visão mais macro. E aí a gente Perfeito, começa a entender como as coisas funcionam. E aí a gente não se perfeito. culpa tanto de algumas decisões. A gente não se culpa tanto, de ter entregado ou não ter entregado tanto. A gente não se culpa tanto das coisas, que tem isso, né? Principalmente mulher, a gente se culpa muito por todas as decisões que a gente tomou. A gente acha que se a gente tomou uma decisão errada, que aquela foi a decisão errada da nossa vida, que a gente nunca mais vai acertar, né? E não é o caso. Não é o Não caso, é. né? E quando a gente conversa com outras pessoas, a gente começa a entender, não, só um pouquinho, tá todo mundo no mesmo barco, né? E eu acho que acalmar o coração, assim, diminuir essa ansiedade, cara, ficar desempregado dá muita ansiedade, dá muita ansiedade, dá muita ansiedade. Por isso que eu digo assim, quando eu faço entrevista com pessoas que estão desempregadas, às vezes eu falo, eu disse, cara, eu te entendo, eu também passei por isso, né? Então, até para entender que dali do outro lado a pessoa também passou por aquilo e que ela vai compreender aquele sentimento, Total. né? Mas é isso, assim, a gente tem que falar com os outros. Eu sempre digo que o que a gente leva dessa vida é a conexão com as pessoas, né? E falar Perfeito. com as pessoas que estão no mesmo barco que tu faz muita, muita, muita diferença. Perfeito, perfeito. Às vezes a gente não entende o que a gente está passando, né? Mas lá na frente eu acho que tudo se conecta, porque, olha aí, você falou, pô, eu também fiquei desempregado por 7 meses, eu entendo, e com certeza você é uma recrutadora melhor por isso. Eu fui demitido antes do meu casamento, e com certeza o PRH tem muitos frutos positivos, porque eu passei por isso e eu entendo a dor de quem está desempregado. Eu também passei por uma empresa que eu não estava querendo mais ficar, e eu sei a dor de quem está querendo trocar de emprego. Então a gente se torna profissionais melhores, às vezes naquele momento, naquele conflito, a gente não sabe por que a gente está sofrendo, por que a gente está com aquela dor, mas lá na frente tudo vai se conectar para que a gente Cara, é muito realmente louco. possa ter uma carreira rica, né? Eu sempre digo que se eu não tivesse entrado na última empresa que eu tava, eu não tinha achado tantas pessoas muito legais, né? E não teria descoberto essa empresa que eu tô indo, né? Então as coisas, depois que tu olha, depois que passou a dor, tu acalmou a Sim, ansiedade, porque também quando a gente fica com ansiedade, a gente também às vezes não consegue enxergar o que tá na nossa volta, né? perfeito. Então quando passou a dor, quando passou toda aquela ansiedade, que tu olha pra trás, tu diz, caraca, tu vê as pecinhas se encaixando assim, certinho. Diz, caraca, Deus escreve certo por linhas tortas, não tem, não tem, não tem. Nossa, e olha que Isso pra bonito. mim, Eu falei sobre essa frase, ó, essa semana. Ó, que bonito isso. É realmente a coisa de Deus mesmo, porque essa semana eu vou entrevistar 4 mulheres dedicadas a especialistas. 4 mulheres dedicadas a especialistas. Você é a segunda da semana. E a que eu entrevistei hoje, eu falei exatamente essa frase. Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não entende muito bem. E aí, realmente, quando a gente vai ver, tudo está se encaixando. E é tão legal você te entrevistar numa semana que eu vou entrevistar 4 mulheres dedicadas a especialistas, porque para mim você é um exemplo do MRH. Já vou falar com Renata que o próximo RH tem que te chamar para você estar ajudando a gente ai, aí. me chama, eu vou adorar participar, me Eu tenho chama. certeza que a galera aí da turma 9 que entrou agora vai adorar a sua participação, porque realmente foi muito rico, viu, Nath? Ai, De verdade. ai, obrigada. Fico muito feliz mesmo, assim, e quando eu falo, eu digo assim, cara, não, é surreal, não tem como não acreditar, eu já fui meio cética algumas vezes, e aí quando aconteceu, eu disse, caraca, porque eu comecei o processo, a ideia deles era, né, ter algum resultado dia 23. Eu já sabia disso antes, mas eu nem tinha me ligado na data, sabe? E aí, quando ela pediu para me ligar, que ela me deu a notícia, né, o positivo, quando que a gente ia começar a trabalhar, que a gente organizou tudo, quando ela ia me mandar a cartinha, né, que eu sempre peço a cartinha. Isso é outra dica importante, pessoal, quando vão trocar de empresa, peguem a cartinha da empresa que tu tá indo, porque se der qualquer coisa nesse processo, tu tem aquela garantia, né, daquele, bom, do teu direito, né? Sim. E aí eu pedi a cartinha, né? E aí depois eu me dei conta, caraca, hoje era o dia do aniversário da minha avó. Bom, eu sei, aquele dia, aquele dia eu fui pra casa.
pra casa da minha mãe, né? Eu saí do meu trabalho e fui pra casa da minha mãe pra ver ela, que eu ia ajudar ela com outras coisas, porque no outro dia era Natal, a véspera, né? E aí foi pra casa da minha mãe, assim, chorando copiosamente e agradecendo muito, assim, muito, 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 assim. E não tem como dizer que não é, porque era o aniversário dela e eu vou começar a trabalhar um dia depois da gente jogar as cinzas dela. É assim, não tem como dizer que não. Pode acreditar no que tu quiser, né? Mas assim, não tem como dizer que não. Então, e aí eu pensava, caraca, tu até aí de cima tá mexendo teus pauzinhos, sabe? Perfeito. É muito louco, é É muito muito louco. A gente bonito. vê como eles nos acompanham mesmo, sabe? Total. Total. Pode ter a religião que quiser, pode acreditar no que quiser, mas tem coisas na nossa vida que ninguém explica. Não tem explicação. Eu fiquei muito emocionada, assim, é bom até se eu continuar falando, vou chorar aqui, porque eu fico emocionada até hoje, assim, porque eu tinha um laço muito forte com ela, assim, muito forte, muito forte. Assim, ela foi uma das pessoas mais próximas de mim, assim, e parecia que ela era a única pessoa que realmente me enxergava, sabe? Porque às vezes as pessoas nos enxergam como projeções delas, como expectativas delas, e tá tudo bem, mas ela me enxergava. E aí, quando aconteceu, eu disse, não é possível que essa velha tá lá de cima cuidando de mim. Porque quando ela faleceu, eu achei que eu ia conseguir emprego mais rápido, né? Porque ela tava lá em cima. Era uma crença só minha, era uma expectativa só minha, eu sabia disso. Mas quando demorou, eu fiquei, caraca, eu achei que ela subindo, ela ia me ajudar, né? Tudo bem, segui minha vida. E ela ajudou. Ela me deu um tapa de luva de pelica, que nem a gente tinha. Tu não Ela estaria conheço daí. fazendo 100 Calma aí. anos? Ela estaria fazendo 100 anos. Seria no Olha, aniversário de 100 anos. olha isso! Caramba, Nath. Caramba, que bonito, velho. É, É uma coisa pra ficar guardada na história aqui do YouTube. Isso aqui, essa homenagem pra sua avó. De verdade, Nath, não tem como não acreditar. não tem como acreditar. Muito, muito, muito obrigado por compartilhar sua história, compartilhar todo o seu conhecimento de RH aqui também com o pessoal que vai estar assistindo essa entrevista. Se as pessoas quiserem falar com você pelo LinkedIn, tirar dúvida, fazer Fiquem à conexões, vontade. pode. É Fiquem à vontade. Natália Reginato e PC, né? Isso, Perfeito. exato. Exato. É isso Perfeito. mesmo. Que aí podem falar com a Nath, tirar Fiquem dúvida, à falar, Nath, vontade. me emocionei com a sua história. É verdade tudo aquilo Ah, eu ali que vou você ficar muito feliz. O Ai, Rick tu me te espera que pagou? Ele te pagou para você fazer entrevista ou é de verdade mesmo todas essas entrevistas que ele faz? é de verdade, gente, é de verdade. É de Ai, verdade. A gente faz de coração, de compartilhar, assim. Eu sou uma pessoa que eu sempre troquei, assim, com o pessoal que me acionava, assim, no LinkedIn. Porque eu sinto que trabalhando com isso também, mesmo que não seja a minha obrigação, né? Que às vezes eles tratam como obrigação. Eu sei que não é minha obrigação, mas eu faço de boa vontade mesmo, assim, porque eu gosto, porque eu sinto que algo me levou para psicologia, e eu acho que eu gosto de ajudar as pessoas. Então, eu sempre estou aberta, né, a novas conexões, a novas conversas, a novas trocas, né, principalmente mulheres. Não pelo sentido de escolha, mas pelo sentido de que a gente entende o que as outras passam. Mas venham todos, estou super aberta. perfeito. Muito, muito, muito obrigado, Nath, de verdade. E PRH é só o começo, você sabe disso. Agora é construir uma carreira rica de histórias. Isso aí. Um beijo, viu, Nath? Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então,
vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.